pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, né? E que estejam com saúde, tá? Aqui nesta videoaula vou fazer vários exercícios sobre os conteúdos, né? Funções oxigenadas, álcools e fenóis, tá? Aqui nesse primeiro exemplo, vamos começar com os álcools, tá? Neste primeiro exemplo aqui, a questão pede para identificar os compostos, né, como álcools, né, classificados como álcools, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 compostos. Nós vamos indicar aqui quais destes compostos aqui, né, moléculas, né, elas são classificadas como álcools. Então, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo aqui, né, para a gente poder identificar se é um álcool, é a presença da hidroxila ligada ao carbono saturado, certo? Então, nós temos aqui a presença da hidroxila, tá? Da hidroxila aqui, e ela está ligada a este carbono aqui. Só que este carbono aqui, se você reparar bem, ele não é um carbono saturado. Por quê? Porque tem a presença dessa ligação dupla aqui, tá? Então, por ter essa ligação dupla aqui, este carbono aqui não é um carbono saturado, ou seja, não tem apenas ligações simples, tá? Ele é um carbono insaturado, porque ele está fazendo aqui uma ligação dupla com este outro carbono aqui, tá? Então, este carbono aqui, ó, tá? Esta molécula aqui não é um álcool, e sim é um enol, tá? Então, o 1 já está errado, não é classificado como álcool. Vamos observar aqui na segunda molécula. Aqui, ó. Primeiramente, vamos ver se primeiro se enquadra se tem a presença da hidroxila. Então, aqui, nós observamos que tem sim a presença da hidroxila. E a hidroxila está ligada a este carbono aqui, né? A este carbono aqui. E este carbono está ligado a este outro, a este e ao hidrogênio, por ligações simples. Beleza, então esta molécula aqui já é classificada como sendo um álcool, tá? Um álcool. Então, o 2 nós já podemos classificar ele como álcool, certo? Então, o 2 ele é um álcool, tá? Então, o 2 é um álcool. Aqui na terceira molécula, é um álcool ou não é? Então, nós temos aqui, se você reparar bem, aqui é uma cadeia cíclica, né, de apenas carbonos e hidrogênios, né, em cada vértice aqui, ó, extremidade, em cada vértice tem um hidrogênio ligado, aliás, tem um carbono ligado a hidrogênios, né, e a outros átomos de carbono, formando o ciclo. E esse ciclo aqui é de quantos átomos de carbono? Você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, tá? E perceba, este átomo aqui de carbono, que forma o ciclo, né? Forma o ciclo, ele está ligado também ao OH, que é o radical hidroxila, né? Que é o grupo hidroxila, certo? Como a hidroxila está ligado a este carbono e aqui não é um saturado, então sim, este aqui pode ser também classificado como um álcool. Nesse caso aqui é um álcool cíclico. Então, veja bem, nós temos 4 moléculas, uma não é e 2 nós já classificamos como sendo um álcool. E por último tem essa terceira molécula aqui. Veja, aqui ó, este círculo aqui já mostra que é um anel aromático. E se você reparar bem, ó, a hidroxila está diretamente, ó, essa outra também está diretamente ligada ao carbono do radical, tá? Do radical. Como está ligado diretamente no carbono do anel benzênico, então aqui não é um álcool, e sim é um fenol. Então aqui não é classificado como álcool. Ou seja, dessas 4 moléculas aqui que foram apresentadas pela questão, apenas a molécula 2 e a molécula 3 são classificadas como álcools. Logo, então a gente vai vir aqui na alternativa, ó. Então a alternativa mais correta é letra C, tá? Letra C. Vamos agora para a próxima, para
Próximo exemplo. Neste segundo exemplo, aqui é uma questão, né, da Universidade Federal do Goiás, tá? Ele fala o seguinte, ó, o composto abaixo, este aqui, tá? Este aqui, pelo Sistema Internacional, né, e o PAC, aí traz aqui as 5 alternativas, né? Então ele quer o nome deste composto, tá? Primeira coisa, vamos identificar se ele de fato é um álcool. Então, como é que a gente vai identificar? A gente vai ver a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado. Então veja, aqui está a hidroxila, tá? Então aqui nós temos a hidroxila e este carbono aqui, ó, está ligado a este carbono aqui, está ligado a esse outro, a este e este aqui, além de estar ligado a este, tá? Então ele está ligado a 3 átomos de carbono por ligações simples, ou seja, é um álcool, tá? Então nós já sabemos aqui que essa molécula é classificada como um álcool. Aí a gente vai fazer todo aquele procedimento para fazer a nomenclatura. Só que aqui é uma questão e já mostra aqui as alternativas de nomenclatura, tá? Então a primeira coisa a gente vai numerar, né? Numerar a cadeia. Então a gente vai numerar a partir da extremidade mais próxima. Então da hidroxila, tá? Então aqui, né? Aqui é o carbono 1. Aqui é o carbono 2, né? Que está ligado à hidroxila, ou seja, a hidroxila está no carbono 2. Este aqui é o carbono 3. Tá? E este aqui é o carbono 4. Vocês se lembram que a cadeia principal é aquela que tem maior quantidade de átomos de carbono, certo? Então, eu não vou colocar isso aqui como sendo 5. E sim, eu vou descer aqui para que a cadeia principal ela tenha os maiores valores de átomos de carbono. Então, aqui, ó, C5, né? E aqui este vai ser o 6. Ou seja, a cadeia principal ela tem 6 átomos de carbono, tá? 6 átomos de carbono, certo? Então, tem um prefixo. Qual é o prefixo dessa cadeia principal? X, tá? Então, nós já podemos aqui eliminar algumas alternativas, né? Então, o pente, né? Aqui na cadeia principal, pente indica que a cadeia principal tem 5 átomos de carbono, e isso é mentira nesse exemplo aqui, né? Aqui também, e aqui, ó, X, né? Ele traz aqui na cadeia principal X, nessa outra aqui, na alternativa C e D. E aqui a letra E diz que a cadeia principal é um hept, ou seja, tem 7 átomos de carbono. Então, está errado, porque a gente numerou aqui e só tem quantos? 6. Então, ou seja, o prefixo é X, tá? Aí, é claro, né, tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, então o infixo seria o que? Certo? Então aqui não tem como a gente diferenciar, tá? Agora, o diferencial aqui, né, neste caso, é onde é que está a posição da hidroxila, né? Aqui tem a terminação O, que indica que é um álcool, e nós observamos que é um álcool de fato. E o que muda? A posição da hidroxila. Aqui na alternativa C é 2, e na alternativa D é quanto? É 5, ou seja, a letra C está correta, a 5 não, ou seja, nós eliminamos a letra D, ou seja, só ficou, depois de eliminar todas as possibilidades, apenas a letra C, ou seja, essa aqui é certo. Mas vamos ver, de fato, então, nós já numeramos aqui o nome da cadeia principal, né, hexan 2-ol, certo? Agora falta as ramificações, então nós temos apenas uma ramificação aqui, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma ramificação aqui e outra aqui, que é o metil, né? Apenas um átomo de carbono, tá? E onde é que está? O primeiro está aqui no carbono 2 e o outro está no carbono 4, certo, né? Então, como é que fica aqui na nomenclatura? 2,4 de, né? Para mostrar que tem 2 radicais, 2 ramificações, né? E o nome da ramificação, que se repete 2 vezes, né? Que é o metil, certo? Então, letra C desse segundo exemplo aqui, tá? Agora vamos para outro exemplo. Ó, neste terceiro exemplo aqui, tá? Ele pede para fazer a nomenclatura novamente, né? A nomenclatura oficial, tá? A nomenclatura oficial deste composto aqui, deste composto orgânico aqui, né? Então ele pede para você fazer a nomenclatura. Logicamente aqui você vai, né, observar qual é a função, né,
pertencente a esta molécula aqui. Então, vamos observar se é um álcool. Então, observando, ó, você já indica aqui, ó, onde é que está a hidroxila. Aí depois de você observar a presença da hidroxila, você vai observar se ela está no carbono saturado. Então veja, ó, ela está ligada a este carbono aqui, que está ligado a este aqui, este e este outro aqui, tá? Então, apenas por ligações simples. Ou seja, essa hidroxila aqui é um álcool, ok? Depois de você, né, identificar que é um álcool de fato, então nós já podemos aqui, ó, eliminar algumas alternativas novamente. Então, vamos observar quais podem ser eliminadas. Então, alternativa A, vamos observar aqui o nome da cadeia principal, né? Então, aqui, ó, terminação O indica que é um álcool, certo? Aqui, o nome da cadeia é nonano, ou seja, esse O aqui do sufixo indica que é um hidrocarboneto, e este aqui está incorreto, porque nós observamos que o composto não é um hidrocarboneto, é um álcool, então está errado. Aqui também, hexano não é o hexano, tá? Porque nem 6 átomos de carbono a cadeia principal não tem, tem mais, tá? E a terminação O não é, indica que é um hidrocarboneto, mas aqui nós estamos indicando que é um álcool, tá? Essa e outra aqui, a alternativa D. Veja, o nome da cadeia principal está dizendo que é um hidrocarboneto com 7 átomos de carbono, não é um hidrocarboneto, é um álcool. E a letra E, né, que é a terminação O, que vai indicar que é um álcool, certo? Ou seja, as alternativas, né, que estão disputando para ser as mais corretas, para ser a mais correta, é a letra A ou a letra E, tá? Então, vamos observar onde é que está aqui a posição da hidroxila. Por que eu falo isso? Porque aqui, ó, o nome da cadeia principal, ó, nonan e nonan, ou seja, mostra que tem 9 átomos de carbono ligados por ligações simples, certo? E a posição, ó, da hidroxila já é 5, certo? Ou seja, a cadeia principal é toda essa aqui, ó, toda essa cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? A hidroxila está na posição 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 átomos de carbono, tá certo? Ok? Agora, o que vai diferenciar? Onde é que estão as ramificações? E quais são as ramificações que estão presentes? Então, vamos observar aqui. Então, aqui nós temos carbono 1, tá? Carbono 1. Aqui o carbono 2. E aqui o carbono 3, tá? Nesse carbono 3, nós temos uma ramificação metil, tá? Aí, seguindo aqui com a numeração, carbono 4. Aqui, ó, no carbono 5. 5. Veja que além da hidroxila, nós temos a presença de outro ramificação metil. Ou seja, o metil está no carbono 3 e no carbono 5, certo? Aí aqui no carbono 6 já tem outra ramificação, que é a ramificação etil, né? Aqui, né, ramificação etil. Aqui, ramificação etil. Aí, terminando, né? 7, 8 e 9. 9 átomos de carbono, tá? Então, onde é que estão as ramificações? Tá? Metil tem duas, né? Um está no 3 e a outra está no 5. E, por último, o radical etil, né? Que está no carbono 6. Então, como é que ficaria? Ficaria primeiro o etil, em ordem alfabética. Aqui, ó, que está no carbono 6, aqui, e não no carbono 4. Ou seja, a letra A já está correta. Mas vamos terminar aqui de fazer essa nomenclatura. Então, ficaria 6 etil, certo? 3, 5 dimetil. Está correto. 3, 5 dimetil. Certo? Ou seja, dessa alternativa aqui, né? Deste exemplo, a alternativa é a letra A. Deste outro exemplo aqui também pede para a gente fazer a nomenclatura oficial, tá? A nomenclatura oficial. Então, como é que a gente vai fazer a nomenclatura oficial aqui? Então, primeiro a gente vai observar a presença da hidroxila. Nós já observamos que ela está aqui, tá? Está aqui. E ela está ligada aqui a um carbono, né? Diretamente com o carbono que está fazendo um ciclo, né? Está presente em um ciclo, tá aqui. Esse ciclo aqui é de quantos átomos de carbono? A gente vai contar. Então, ó, 1 inicia sempre a partir da hidroxila, né? Da carbono que
que está ligado à hidroxila. Aí aqui 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então aqui nós temos um outro radical, né? Que é o radical metil. E aqui, ó, no carbono 2, nós temos o radical, né, com 3 átomos de carbono, que a princípio seria o propil, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, marcar de verde, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então tem 3 átomos de carbono. A princípio, né, como teria 3 átomos de carbono, o radical é propil. Só que a ramificação, né, ela está ligada aqui, ó, ao carbono central, que é um carbono secundário, tá? Que é um carbono, aliás, que é um carbono que está ligado aqui, ó, a este carbono que está fazendo o ciclo, certo? Como tem essa configuração aqui, então o nome desse radical aqui não vai ser propil, vai ser isopropil, tá? Então, isopropil. Então, aqui é o radical iso. Tá? Isopropil. Tá? É o propil, mas na configuração iso. Propil. Certo? Então, nós temos aqui a cadeia principal com 6 átomos de carbono, ou seja, o nome disso aqui vai ser ciclo X, né, como tem apenas átomos de carbono ligados entre si por ligações simples, então vai ser ciclo X-SAN, né, 1-ol, porque a hidroxila está aqui no carbono 1, certo? Então, e as ramificações vai ficar aqui, uma vai ficar aqui no carbono 5, que é o metil, e a outra vai estar no carbono 2. Então, escrevendo de maneira geral, a ramificação vai ficar assim, o nome, tá? O nome desta molécula. Então, aqui vai ficar 5 metil, em ordem alfabética, 2 isopropil, tá? Apesar de ter o nome iso aqui começar com I, né? Só que leva-se em consideração o nome propil, ou seja, o P, certo? Em relação à ordem alfabética, tá? Então, essa molécula aqui se trata do metanol, certo? Que está muito presente, né? Em balas, em gomas de mascar, em medicamentos, certo? E é o principal, né, responsável pelo aroma de menta, tá? Neste quinto exemplo aqui, a questão também pede a gente fazer a nomenclatura oficial, tá? Então aqui, primeiramente a gente vai observar se de fato é um álcool, tá? Então aqui nós temos a hidroxila, e a hidroxila está ligada ao carbono aqui, diretamente a este carbono aqui que está fazendo apenas ligações simples. Portanto, a gente já pode classificar esse composto aí como sendo um álcool, correto? Além disso, este composto aqui é um composto cíclico, certo? Aqui é um ciclo de 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E dentro do ciclo tem a presença de uma ligação dupla, certo? E, né, ligado a este ciclo, além da hidroxila, tem também os radicais metil. Então, são 3 radicais metil, tá? Tá aqui. 1, 2, 3. Ok. Então, para a gente poder fazer a nomenclatura, né, saber de qual dessas nomenclaturas aqui, a gente vai fazer a numeração, né, deste composto. Então, se você observar bem, nós vamos ter duas possibilidades de numeração. Então, vamos ver aqui. A primeira eu vou colocar em vermelho, né? Então, vai iniciar aqui nesse carbono aqui. Carbono que está ligado à hidroxila, sempre começa a partir desse carbono. Vai seguir esta direção aqui, né? Direção da insaturação, né? Que é a ligação dupla. Aí aqui vai ser 3, né? Que vai ficar entre o carbono 2 e o carbono 3. Aí vai seguir para o carbono 4, assim. E o carbono 5.
certo? Carbono 5. Né? Mas poderíamos também ter essa outra numeração. Então, iniciando novamente no carbono 1, aí aqui você teria o carbono 2, aqui o carbono 3, aqui o carbono 4 e aqui o carbono 5, certo? Perceba que a ramificação não, a ligação dupla, ela tem que ter, né, as menores numerações. Então aqui, ó, seguindo a ordem azul, né, de numeração em azul, a ligação dupla ia estar no carbono 5 e no carbono 4. Já se a gente seguir a numeração que está em vermelho, ela vai ter, ó, número 3 e número 2. Então, logicamente, a numeração em que a ordem de numeração em que a dupla ligação vai ter a menor numeração é que está em vermelho, ou seja, vai ficar entre o carbono 2 e o carbono 3. Ou seja, é essa que a gente vai levar em consideração, certo? Então, é a numeração na ordem em vermelho. Então a gente já pode aqui, né, dessas 5 alternativas, já eliminar as que não são compatíveis. Então, primeiro aqui a gente vai eliminar. Então, a letra A, aqui, todas, né, principalmente aqui nós observamos aqui todas as alternativas, todas têm 5 átomos de carbono. Então, ok. Terminação OL, né, mostrando que existe de fato a ligação, né, colocando em ênfase que existe a ligação dupla, certo? E aqui o que vai mudar é as posições, certo? Na letra A, a posição está no carbono 3, né, mas entre 2 e 3, a gente tem que ficar com o de menor numeração, que vai ser o carbono 2, ou seja, não é esta aqui. A dupla ligação não está no carbono 1, né? Está no carbono 2 ou 3. Aqui, possivelmente, pode ser, né? Que está no carbono 2 e está correto. No carbono 1 não, né? Então a letra D também está errada. E a letra E também está errada, que está no carbono 4. Não está no carbono 4, tá? Então a gente observou que está entre o carbono 2 e o carbono 3, que é a menor numeração. Então, o que resta é apenas a letra E, a letra C, certo? Como sendo correta. Então, vai mostrar exatamente que as ramificações estão no carbono 4 e no carbono 5. Então, tem 3 ramificações, né? Então, nós vamos ter aqui um trimetil, né? 4, 5, 5, né? Uma está no carbono 4, a outra está no carbono 5 e a outra também está no carbono 5. Então, 4, 5, 5, trimetil, ciclo, né? Que se trata de um ciclo, pente de 5 átomos de carbono, 2, onde é que está a ligação dupla, a terminação OL, que mostra que existe uma hidroxila ligada a este ciclo, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Então, seguindo aqui com esse outro exemplo, nós vamos ter assim. Ele pede, é claro, aqui para a gente fazer a nomenclatura deste composto aqui, tá? Então, primeiro a gente vai observar, né, qual é a função que ele pertence, a presença de ligações duplas, que nós já podemos observar aqui, né, nitidamente, e possivelmente a presença desses dois radicais aqui, né, dessas duas ramificações. Então aqui nós temos a presença da hidroxila, certo? Essa hidroxila está ligada a este carbono aqui, que é um carbono, né, ligado somente a este outro, por ligação simples, portanto é um carbono saturado, ou seja, nós podemos classificar esta molécula aqui como sendo um álcool, tá? Certo? Aqui também nós podemos, né, identificar a presença da ramificação, aqui nesses dois carbonos aqui dessa outra extremidade, e a presença desses dois radicais aqui, metil, certo? Mas, para a gente poder fazer a nomenclatura, é necessário a gente escrever primeiro, né, a numeração. Então, aqui, ela vai iniciar no carbono mais próximo da hidroxila, né? Aqui, nesse caso, o carbono 1, que é o próprio carbono que está ligado à hidroxila, nesse caso, coincide. Aqui vai ser o carbono 2. Aqui vai ser o carbono 3. Aqui vai ser o carbono 4. E aqui vai ser o carbono 5, certo? Então, nós observamos que os radicais metil estão no carbono 2 e no carbono 3, certo? E a insaturação, né, vai ficar entre o carbono 4 e o carbono 5, certo? Onde vai iniciar com o carbono 4, que é o carbono de menor numeração. Então, escrevendo o nome deste composto,
vamos ter como sendo 2,3 dimetil pente 4-en-1-ol, certo? Então vamos entender aqui por que ele tem esse nome. Então lá, 2,3 dimetil, porque as duas ramificações estão aqui, ó, no carbono 2 e carbono 3. A ramificação é o metil. E esse prefixo de quantidade aqui é o di, que indica que tem 2 radical metil, certo? Pente quer dizer que a cadeia carbônica aqui, ó, principal, onde está ligado a hidroxila e os radicais metil, certo? E a presença, né, de 5 átomos de carbono, ou seja, tem um prefixo pente. E o 4-en indica onde é que está a ligação, né? Nesse caso aqui, a ligação do tipo dupla, né? Que é um infixo en. E o 4 é onde ela inicia, que é aqui no carbono 4, certo? E a terminação 1-ol. 1-ol quer dizer que a hidroxila aqui está no carbono 1, certo? Ou seja, de maneira geral, o nome desta molécula é 2,3 dimetil pente 4-en-1-ol. Continuando aqui com essa outra questão, é uma questão aqui adaptada, né? Então ela diz o seguinte, vamos ver o que a questão fala, certo? O manitol, tá aqui o manitol, que tem essa forma molecular aqui, C6H14O6, é um tipo de açúcar, utilizado na fabricação de condensadores eletrolíticos secos, que são usados em rádios, videocassetes e televisores. Por isso, em tais aparelhos, né, podem aparecer alguns insetos. Veja, por causa do quê? Por causa da presença desse açúcar, que é o manitol, que é usado na fabricação, né, de condensadores eletrolíticos secos, que vão ser usados em rádio, videocassetes e televisores, certo? Então, quais são os insetos, né, que podem aparecer? Então, ela diz aqui que principalmente as formigas. Aí ele mostra aqui, ó, sua forma molecular é essa aqui, certo? Aí a questão pede, qual é o nome oficial, ou seja, de acordo com a IUPAC, desse açúcar, que é o manitol, tá? Que é a estrutura dele. Então aqui ele traz as 5 alternativas, né? E uma dessas alternativas é o nome oficial do manitol, que é um açúcar, certo? Então, primeira coisa que a gente vai identificar, então a gente já observa aqui de cara que existe uma grande quantidade de hidroxilas. Aqui, ó, aqui uma, aqui outra e outra, certo? Então aqui nós temos 2, 4, 6 hidroxilas nessa cadeia carbônica principal aqui. Então, né, como tem uma na extremidade à esquerda e tem outra na extremidade à direita, então a gente pode, fica facultativo, né, a numeração aqui. Então, a gente pode começar tanto da esquerda quanto da direita. Então, começando daqui, certo? Aqui vai ser o carbono 1, aqui vai ser o carbono 2, e aqui vai ser o carbono 3, 4, 5, 6, certo? Então, a cadeia carbônica principal aqui, onde as hidroxilas estão ligadas, né, aos carbonos, tem 6 átomos de carbono, certo? Vejam, aqui a gente pode já indicar onde é que está a hidroxila. Tem uma hidroxila no carbono 1, tem outra que está no carbono 2, outra está no carbono 3, deixa eu apagar bem aqui, outra está no carbono 3, né? Está no carbono 3, carbono 3, 4, 5, 6. Fechou. Então, em todos os carbonos aqui dessa cadeia carbônica, né, tem um hidroxilo ligado ao átomo de carbono, certo? Que formando o manitol, certo? Então, aqui a gente já pode ver nas alternativas a opção que mais se encaixa com esse formato aqui. Então, aqui, ó, a primeira alternativa, que é a letra A, diz que é um hexanol. Se fosse um hexanol, pessoal, ia ter apenas uma hidroxila, ou seja, de cara você já elimina isso aqui, certo? Porque tem 6 hidroxilas
praticamente em toda, né, aliás, em toda a cadeia carbônica que tem um hidroxilo. Em cada um dos átomos da cadeia carbônica tem um hidroxilo ligado, não é somente um. Aqui, 1,6-diol. Diol quer dizer que tem duas hidroxilas e que uma está no carbono 6 e a outra está no carbono 1. Isso é mentira, porque tem uma em cada carbono que forma a cadeia carbônica de 6 átomos de carbono. Tá? Ali na letra B. Na letra C, diz que é um triol. Não é um triol, certo? Porque tem mais de 3 átomos de... Aliás, mais de 3 radicais hidroxila, né? E aqui está dizendo que é 1, 2, 3 na alternativa D. 1, 2, 3, 4, tetra, hidroxihexano. É isso aí? Não, né? Por quê? Porque não tem somente 4 radicais hidroxila, né? Tem quanto? Tem 6. Então, a única alternativa que resta é qual? Logicamente, é a alternativa E. Certo? E vai dizer o seguinte, ó. O nome da cadeia principal é X. Exatamente, tem 6 átomos de carbono. An, né? Ou seja, fica X-an, porque os átomos de carbono são 6, ficam ligados entre si por ligações simples. E a terminação e apresenta quantos átomos radicais hidroxila. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. X-ol, ou seja, hidroxila na prefixo X, quer dizer que tem 6 radicais, né? Hidroxila, certo? Então, aqui está corretíssimo. Então, a letra E é a resposta. Neste outro exemplo aqui, né, tem a estrutura, né, é um fenol, certo? E pede para a gente poder fazer a nomenclatura do fenol. Então, o fenol, é claro que ele é um flavonoizante, né, do tominho e do orégano. Tem um gosto agradável e é utilizado como antisséptico bucais, sendo usado na indústria de alimentos. Então, aqui é uma foto, né, do tominho, tá? Então, aqui vamos fazer aqui a nomenclatura deste fenol, que é o timol, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai identificar onde é que está a hidroxila, né? Para se tratar de um fenol, tem que estar ligado a um carbono que está presente numa cadeia carbônica aromática. Então, aqui tem o radical hidroxila, que está ligado aonde? A esse carbono aqui, que nós observamos que ele está fazendo está presente, né, em um anel benzênico, certo? E que, além do anel benzênico, além da hidroxila ligada ao anel benzênico, nós temos essas duas ramificações aqui. Quais são elas? Então, essa aqui é o metil, certo? Está ligado diretamente ao anel benzênico também. E aqui embaixo nós temos, ó, um radical com 3 carbonos, ou seja, é o propil, só que a ramificação é puxada aqui, ó, nesse carbono central, certo? É um carbono iso, ou seja, essa ramificação aqui é o isopropil, tá? Então aqui nós temos a presença do fenol, ligado ao fenol nós temos um etil e radical isopropil. Então, a gente vai fazer a numeração para a partir daí fazer a nomenclatura, certo? Então, vamos fazer aqui a numeração novamente. Então, a numeração vai partir da hidroxila, né? Aqui, né? Pode ser assim, pode seguir dessa maneira aqui, ó. 2, 3, 4, 5, tá? Mas poderia ter outra forma outra direção, né, de numeração. A gente poderia começar aqui, deixa eu mudar aqui a cor, com o 1, tá? Aqui o 2, aliás, assim, não é assim, é desta outra forma. Deixa eu mostrar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos observar o que acontece, quais são as numerações de cada um dos radicais. Então, aqui, ó, se a gente observar aqui o metil, ele pode ter numeração 5, se for desta ordem aqui, e numeração 3, se for seguindo esta ordem aqui.
certo? Ou seja, pode ter 3 e 5. Já o isopropil, né, ele pode ter numeração 2 ou 6. Ou seja, qual é a forma de numerar que cada uma das ramificações vai ter a menor numeração? É claro que, seguindo esta forma aqui, né, que está em vermelho, essa direção, né, o isopropil vai ser 2 e o metil vai ser 5. Agora, se você seguir a numeração que está em azul, a ordem, né, o isopropil vai ser 6 e o metil vai ser 3, ou seja, vai ter uma numeração muito maior. Só que nós queremos é que tenha uma numeração menor, ou seja, a gente vai utilizar esta ordem aqui, que está em vermelho, certo? Então, o radical isopropil vai ter uma numeração 2 e o radical metil vai ter numeração 5. Então, escrevendo em ordem alfabética, nós vamos ter que o composto vai ser 1 hidrox, que é em ordem alfabética, né? Hidrox, que é indicando onde é que está a hidroxila, aqui no anel benzênico. Hidrox 5 metil, aqui o metil está no carbono 5, em relação ao anel benzênico. 2 isopropil, certo? Tudo aqui em ordem alfabética. Primeiro vem o hidrox, depois o metil e por último o isopropil. Está no carbono 2, certo? E o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Ou seja, o nome do composto vai ser 1 hidrox, 5 metil, 2 isopropil, benzeno. Ou também podemos considerar, né, como sendo apenas fenol. Então, nesse caso, fica apenas 5 metil, 2 isopropil, fenol, tá? Fenol, tá aqui. E a numeração vai iniciar sempre a partir da hidroxila. Certinho? Então, pessoal, foi essas as questões, né, que foi feita a resolução, certo? E essas questões vão auxiliar vocês na resolução dos exercícios propostos aqui para esta semana, nosso estudo de álcools e fenols. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.